Bom dia a todos. São 9h10, existindo quórum. Declaro aberta a sessão ordinária da segunda Câmara do dia 26 de setembro de 2024. Ordem do dia, discussão e aprovação de ata. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação a minuta da ata da sessão ordinária da segunda Câmara 2024, realizada no dia 5 de nove de 2024. Em discussão, em votação, declaro, então, aprovada a ata realizada no dia 5 de nove de 2024. Julgamento e apreciação de processos. Esses são os processos da minha relatoria. Simone Soares de Souza. Processo 00492-2019. Prestação de contas de gestão, exercício de 2018, da Polícia Militar do Estado de Roraima, PM, e do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar de Roraima. Partes: Coronel da PM Edilson Prola e outros responsáveis, e Elaine Maíse de Moraes França, OAB RR 262, representante legal. Indago, então, ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Então, farei a leitura da parte dispositiva do meu voto. Isto posto, inexistindo indícios que apontem a ocorrência de dano ao erário, todavia considerados omissões e falhas apontadas pelo controle externo nas contas horas julgadas, em consonância com a manifestação do controle externo do Ministério Público de Contas, voto. Primeiro, pelo julgamento das presentes contas como regulares com ressalvas, nos termos do artigo 17, inciso 2, da Lei Complementar 00694. Pela aplicação de multa de 10 UFES ao gestor, Coronel PM Edilson Prola, com base no artigo 63, inciso 2 da Lei Orgânica do Tribunal, combinado com o artigo 292, inciso 2 do Regimento Interno, em razão da manutenção de achados consignado na linha F do subitem 5.1 do relatório de auditoria número 143/2020, a ser recolhida aos cofres do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas, fixando-se, então, o prazo de 30 dias a contar da intimação, nos termos do artigo 215, inciso 3, a linha A do Regimento Interno, para que efetive e comprove perante o tribunal o recolhimento. 3. Pela aplicação de multa de 10 UFES ao gestor, Coronel Antônio Elias Pereira Santana, com base no artigo 63, inciso 2 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 292, inciso 2 do Regimento Interno, em razão da manutenção dos achados consignados na linha F e I, no subitem 5.1, do relatório de auditoria 143/2020, a ser recolhida aos cofres do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas, fixando-se também o prazo de 30 dias a contar da intimação, nos termos do artigo 215, inciso 3, a linha A do Regimento, para que efetive e comprove perante o tribunal o seu recolhimento. 4. Pela aplicação de multa de 10 UFES à contadora Luciane de Araújo Pinho, com base no artigo 63, inciso 2 da Lei Orgânica TCE, combinado com o artigo 292, inciso 2 do Regimento, em razão da manutenção dos achados consignados nas alíneas C, E e G do subitem 5.1 do relatório de auditoria 143/2020, a ser recolhido aos cofres do Fundo de Modernização do Tribunal, fixando-se o prazo de 30 dias a contar da intimação, nos termos do artigo 215, inciso 2, inciso 3, a linha A do Regimento, para que efetive e comprove perante o tribunal o recolhimento. 5. Pela autorização, nos termos do artigo 215, inciso 3, do Regimento da Lei Orgânica, da cobrança judicial da dívida caso não atendida à intimação. 6. Pela determinação ao atual ordenador de despesa da Polícia Militar do Estado de Roraima, para que apresente em suas contas, em conformidade com a legislação em vigor, e em especial a Lei 4.320,64,
sob pena das mesmas serem julgadas irregulares. 7, pelo posterior arquivamento do feito. E 8, pela aprovação do projeto de acórdão aprovação dos projetos de acordo que submeta aos nobres pares. É assim como como voto. Em discussão, conselheiro Brito. Com relatoras. Conselheiro Dantas. Acompanho, Vossa Excelência. Declaro, então, vencedor o voto desta relatora à unanimidade. Declaro aprovado os acórdãos, a qual constituirão o Acórdão 155/2024, TCE, Segunda Câmara, e 156/2024, Segunda Câmara. Dando prosseguimento também, julgamento de processo, também da minha relatoria, o processo 004977/2019, é uma representação referente a possíveis irregularidades na atuação e composição dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Conselho Municipal de Educação e Conselho de Alimentação Escolar, da Prefeitura do município de Rorainópolis. Partes: Leandro Pereira da Silva, representado por Fábio Henrique Ibiabina, representante. Indago, então, ao procurador de contas se quer fazer o uso da palavra. Não, presidente. Farei também a leitura do meu voto. Esse é o processo 4977/2019, de uma representação do município de Rorainópolis. Isto posto em consonância ao posicionamento da Secretaria-Geral de Controle Externo do Ministério Público de Contas, voto pela procedência parcial da representação, uma vez que somente restou caracterizada a irregularidade referente ao descumprimento do artigo 24, parágrafo 13, da Lei 11.494/2007. Pela aplicação da multa prevista no artigo 63, inciso 2, da Lei Complementar 0694, do valor de 10 UFES, ao senhor Leandro Pereira da Silva, prefeito de Rorainópolis da época, referente ao descumprimento de determinação legal, pelo arquivamento dos autos, após cumpridas as formalidades legais. É como voto. Em discussão. Em votação, como vota o conselheiro Brito? Acompanha a eminente relatora. Como vota o conselheiro Dantas? Acompanho Vossa Excelência no seu voto. Declaro, então, vencedor o voto desta relatora à unanimidade. Declaro aprovado o projeto, a qual constituirá o Acórdão 157/2024, TCE, Segunda Câmara. Dando prosseguimento, agora são processos do relator Francisco José Brito Bezerra, referente ao processo 004300/2019. É uma prestação de contas de governo, exercício de 2018, Prefeitura Municipal de Pacaraima. Partes: Juliano Torquato dos Santos, responsável. Indago, então, o procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Obrigado. Passo, então, a palavra ao conselheiro relator para fazer a leitura dispositiva do seu voto. Dispositivo do voto. Parecer prévio. Pela emissão de parecer prévio à Câmara Municipal de Pacaraima, opinando pelo julgamento regular com ressalvas da prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Pacaraima, exercício 2018, sob a responsabilidade do prefeito Juliano Torquato dos Santos. Pela sugestão à Câmara Municipal de Pacaraima, que recomende ao gestor da Prefeitura Municipal que adote as medidas necessárias para corrigir as falhas identificadas neste voto e que realize o monitoramento das metas definidas do Plano Municipal de Educação, a fim de que 50% da população de 0 a 3 anos do município de Pacaraima tenha acesso à escola creche, conforme item 12 desse voto. Pela emissão do certificado de quitação ao responsável nos termos do artigo 19, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 006/94.
pelo encaminhamento integral dos autos à Câmara Municipal de Pacaraima, pela aprovação do projeto de parecer prévio que acompanha este voto e pelo arquivamento do presente feito após cumpridas formalidades legais. É como voto, senhora presidente. Em discussão. Eu acompanho o voto do eminente relator. Como vota o conselheiro Dantas? Acompanho o relator, presidente. Declarado, então, vencedor o voto do relator à unanimidade. Declaro, então, aprovado o projeto a qual constituirá o parecer prévio, número 031, TCE, segunda Câmara. Processo também do conselheiro Brito, 003696-2023. É uma proposição de fixação de prazo para cumprimento de determinação sob pena de aplicação de multa diária da Prefeitura Municipal de Caroebe. Parte, Osmar Serra Bonfim Filho. Indago o procurador se quer fazer uso da palavra. Presidente, esse é um processo que é recorrente no tribunal por descumprimento de prefeito. E a manifestação ministerial sempre foi no sentido de concessão de prazo de aplicação de multa, mas eu vou usar esse momento como um momento de desafio para o tribunal. E eu fiquei muito feliz quando eu vi aí no início da decisão do conselheiro Brito, quando ele fala que é uma obrigação de fazer. Quando a gente fala em obrigação de fazer pelo Código Civil e também Sim. amparado no regimento do Código de Processo Civil e no regimento interno do tribunal, eu acho que essa obrigação de fazer ela não tem que ser limitada apenas aos aspectos contábeis e informacionais do tribunal. Eu, recentemente, fazendo estudos, e até tive a oportunidade de falar sobre isso, eu lembro, o conselheiro Brito estava presente, e eu entendo que a postura do tribunal ela tem que ser um pouco mais agressiva nessa questão da obrigação de fazer. Sim. E não deve se limitar só ao aspecto contábil, ao aspecto de informação licitatória. Eu acho que o tribunal tem a obrigação de lutar e de preservar a dignidade da pessoa humana e, acima de tudo, zelar pelo princípio da eficiência do serviço público. E eu falo isso porque a gente vai começar a fazer representações mais ainda, Sim. no sentido de criar esse termo, obrigação de fazer, também para a área da saúde, também para a área da educação, também para a área da assistência social. Eu acho que a gente tem muita gente que precisa de uma atuação, e eu falo que o Tribunal de Contas, as pessoas podem não concordar, mas é a instituição muito mais célere, é a instituição que dá uma resposta muito mais rápida para a sociedade. Então, quando eu tenho alguém que está precisando de um atendimento público urgente na saúde, eu acho que o Tribunal de Contas tem, além da competência, o poder-dever de mandar o gestor fazer, com obrigação de fazer, sob pena de multa. E, para isso, fazer prestar um serviço social muito bom para aquela pessoa. Então, eu acredito e eu fico feliz porque é um desafio que os conselheiros vão ter, porque nós não decidimos, é o tribunal que decide, que essa obrigação de fazer ela seja estendida, ela seja ampliada. Que o tribunal mande um gestor, ou o secretário municipal, ou os secretários municipais, quando estiverem precisando, eu estou precisando que uma escola passe a ter aula, porque está com a aula suspensa por algum motivo, que dê um prazo para ele cumprir, igual como se está fazendo na questão da licitação, sob pena de multa. Sim. E aí vai forçar que ele tome uma decisão ou tome uma medida, ou pelo menos dê um estalo e ele vá adiante. E eu falo isso porque na área da saúde, eu falo isso até na saúde municipal, que a gente teve vários problemas, e que a gente procurou até o juiz Parima, na época, para que ele pudesse auxiliar e fazer audiência lá no abrigo infantil.
eu acho que é salutar que o tribunal avance. E eu vou provocar o tribunal. Estou falando que eu vou começar a provocar o tribunal. Toda pessoa que procurar o MPC porque está com uma cirurgia atrasada, ou porque está dependendo de um TFD, ou porque está precisando de pôr o filho na escola, eu vou provocar o tribunal mais ainda, porque depois dos estudos que eu fiz no curso de pós-doutorado, eu tenho certeza absoluta Sim. que é competência do Tribunal de Contas também agir na obrigação de fazer para preservar a dignidade da pessoa humana e para preservar a eficiência do serviço público no atendimento da população. E o Tribunal de Contas faz isso quando dá medida cautelar ou quando impõe uma obrigação de fazer, sob pena de multa dentro de um prazo. Ou você vai ter que realizar esse procedimento ou fazer esse TFD em 10 dias ou em 30 dias, sob pena de multa diária. Aí eu quero ver se o gestor não vai dar o jeito dele de tomar a providência. Ou vai dar o jeito de tomar a providência, ou vai encontrar caminhos alternativos para justificar para o tribunal. E aí vai ser mais uma instituição que vai começar a agir nesse ponto. Eu acredito que é obrigação nossa, e eu fico feliz quando eu vejo, viu, conselheiro, quando eu li o voto e vi assim, é uma obrigação de fazer. Sim. E é uma obrigação de fazer mesmo, porque o tribunal tem essa competência de determinar que o gestor faça. Em tudo, em toda a área do serviço público, não só em matéria contábil e licitatória. Eu acho que nos serviços públicos também é obrigação do gestor fazer. É essa a intervenção. Obrigado, presidente. E parabéns pelo voto, conselheiro. Obrigado, Perfeita a sua fala e dá a impressão que só quando dói no bolso, né, que eles resolvem realmente tomar providências, né? Isso é bem real mesmo. Então, passo a palavra ao conselheiro relator para fazer a leitura do seu voto. Eminente presidente, colegas e procurador, doutor Paulo, eu quero em destaque das palavras do doutor Paulo e fazer aqui também um elogio ao nosso controle externo e à minha equipe de gabinete pelos aprofundamentos nesse processo, sobretudo nesse que está em pauta. E vou ler um trecho aqui por eles destacado. Além do que Vossa Excelência disse, e ainda, neste século, em observação odierna aos lançamentos do jurisdicionado do sistema SAGAS, licitações e contratos, ainda para o ano 2003, constatou-se que a situação agravou-se. Explica-se conquanto a representação pontuou 9 registros captados pela unidade técnica em publicações em diários oficiais. Em pesquisa realizada no dia 13 de 8 de 2024, no perfil da Prefeitura Municipal de Caroebe, encontrou 51 registros de etapas de processos licitatórios. Aí cita o evento, ou seja, após a consulta que embasou a representação 25 de 8 de 2023, foram publicados em diário oficial e não informados diretamente ao sistema pelo jurisdicionado outros 42 registros de processo licitatório e suas etapas omitidas pela Prefeitura Municipal de Caroebe a esta Corte de Contas. Percussientemente, pesquisados pelo servidor desta unidade técnica nas publicações de diários oficiais e insertos no respectivo perfil do jurisdicionado, denotando a indiferença do senhor prefeito Osmar Serra Bonfim Filho à obrigação normativa. Haja visto seu silêncio às citações e intimações determinadas pelo eminente conselheiro relator. Eventos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eventos em destaque. Ou seja, não dá mínima para a Corte de Contas. Nós abrimos prazo, nós buscamos compreender, nós entendemos que a internet é falha, mas o que nada justifica e nos leva a entender que é má fé. Eu passo agora a ler o dispositivo do voto. Que este colegiado fixe o prazo de 10 dias a contar da intimação para que o atual prefeito do município de Caroebe, senhor Osmar Serra Bonfim Filho, envie as informações sobre as novas licitações realizadas no exercício 2003 ao sistema SAGAS, conforme lista do item 2.1 da representação 8129, sob pena de multa diária no valor equivalente a 5 FES, que começará a incidir no dia seguinte ao prazo expirado, até que seja adimplida a obrigação dos termos do artigo 63
parágrafo 4º da Lei Complementar 006/94 e artigos 1 e 2 da Resolução 016 de 2020. É a proposição que, ora, submeto à apreciação de Vossas Excelências. Em discussão, eu acompanho também o relator, e a gente tem visto, né, nas nossas sessões, exatamente isso, viu, Paulo e os demais colegas, que existe um descaso muito grande, né, dos nossos jurisdicionados, né, com relação às informações. Então, se é através do bolso que eles vão responder, então que a gente cada vez mais possamos fazer realmente esse procedimento para que eles entendam. Que assim seja, né? E quem precisa, as informações precisam ser claras, transparentes, né? A população precisa enxergar isso. Então, acompanho o voto do eminente relator. E como vota o conselheiro Dantas? Pela aprovação da proposição também. Acompanho o relator. Pela aprovação também. Então, declarado vencedor o voto do relator, à unanimidade. É o acórdão 158, Sami? 158 TCE, segunda Câmara, 2024. Dando prosseguimento, os julgamentos agora serão em bloco, são prescrição administrativa, tem da minha relatoria e da relatoria do conselheiro Brito. Não, só da minha relatoria. Então, é o processo 000-616-2017, é a prestação de contas do exercício 2016, Câmara Municipal de Boa Vista, partes Antônio Adberto Rezende Veras e outros responsáveis. Processo 00-1899-2017, prestação de contas exercício 2017, Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, parte Danque Isbel da Silva. Processo 00457-2018, prestação de contas exercício 2011, Prefeitura Municipal de Caracaraí, parte Antônio Eduardo Filho e outros responsáveis. Processo agora do relator Brito, processo 000559-2020, prestação de contas anuais de gestão de exercícios 2017, Prefeitura Municipal de Amajari. Partes Vera Lúcia Araújo Cardoso, responsável. Indago, então, o procurador de contas, se deseja fazer uso da palavra e dar uso da sua cota oral nos processos sem parecer do MPC. O Ministério Público de Contas se manifesta nos que não têm cota escrita pela prescrição, seguindo a resolução deste tribunal, e nas que tiver a cota escrita e tiver posicionamento diverso, retifica essa manifestação, opinando neste momento pela aplicação da resolução do tribunal em relação à prescrição quinquenal nos moldes da resolução. Como voto, então? Presidente, por gentileza, eu preciso fazer duas... Está ligado isso aqui? Tá? Tá sim. Alô. Alô. Duas pequenas observações. A primeira, com relação ao processo 0457 É o meu. Da sua relatoria. Sim. Caracaraí. Como é o acórdão que vai para a publicação, quer dizer, melhor dizendo, o acordo ou o parecer... Sim, parecer prévio. Nesse caso aqui é o parecer prévio, que é uma conta de governo, né, do município. Isso. E no documento que a Vossa Excelência elaborou, está falando que é parecer prévio, mas está com o título de acordo. É só uma modificação, tá? Tá, só para... Só para não ter essa publicação equivocada. Equipe, assessores. Tá bom. Não, tá ótimo. Obrigada, conselheiro. Só uma... No mérito não tem nada a mudar, não. E o outro é o processo do conselheiro Brito.
Deixa eu ver aqui. No 559/2020. 559, exatamente, 2020. Aqui é um pouquinho diferente. Não obstante o projeto de parecer prévio esteja absolutamente correto, mas no voto do conselheiro, na parte dispositiva, fala da extinção do feito pela incidência da prescrição e acrescenta 2 itens aqui: expedição de certidão de quitação ao responsável e pela intimação do responsável e tal. É porque aqui trata-se de parecer prévio. Foi corrigido. Entendeu? Já? Já. Ah, tá bom. Foi corrigido. Então, pronto. Obrigado. Era só isso. Afora isso, acompanho os relatores. Então, declaro vencedor, né, os votos dos relatores. Opa, desculpa. Como voto conselheiro? Com os eminentes relatores. Declaro vencedor os votos dos relatores à unanimidade. Declaro, então, aprovado os projetos, e os quais constituirão os acordos 159 a 162, né? 159 a 162, TCE, segunda Câmara. E o parecer prévio de número 32 e 33, TCE, segunda Câmara. Agora faremos o julgamento em bloco de atos de pessoal. São da minha relatoria e da relatoria também do conselheiro Francisco Brito. Processo da minha relatoria 005245/2019, é uma descrição. A descrição é registro de ato de aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais, Instituto Previdência do Estado de Roraima, IPE. Partes: Jucineide da Costa Maia, beneficiária, e José Haroldo Figueira Campos, responsável. Processo 00088/2021, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE. Partes: Eulália Maribele Figueiredo Melvin, e beneficiária, e José Haroldo Figueira Campos, responsável. Processo 002111/2022, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, regime da Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Boa Vista, Precém. Partes: Iracélia Silva de Almeida, beneficiária, e Cleiton da Silva Pinheiro, responsável. Agora, os processos da relatoria do conselheiro Brito. Processo 00365820, ele será retirado de pauta. Retirado de pauta. Estou pedindo a retirada de pauta do 003658 e o 001 801. 1801. Isso, 1801 e o 3658, 2 processos. São, então, o 3658/2020 será retirado de pauta. Dando prosseguimento, processo 00 do conselheiro Brito, 003669/2021, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, regime de previdência social dos servidores públicos do município de Boa Vista, Precém. Partes: Lincoln Oliveira da Silva, responsável, e João Mesquita de Melo, beneficiário. Processo 00376/2021, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, especial de professor do Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE. Partes: José Haroldo Figueira Campos, responsável, e Sueli Tenente dos Santos, beneficiária. Processo 001816/2021, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, regime de previdência social dos servidores públicos do município de Boa Vista, Precém. Lincoln de Oliveira da Silva e Rosinira Alves de Araújo, beneficiária. Processo 001860/2021, é o registro de ato de concessão de pensão civil por morte de servidor público na atividade, modalidade vitalícia e temporária, do Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE. Partes: José Haroldo Figueiredo Campos, responsável, Rafaele Aureliano dos Santos, beneficiária, e Rafael Pereira dos Santos, beneficiário.
Processo 002087-2021, registro de ato de concessão de pensão civil por morte do servidor público na inatividade. Modalidade vitalícia. Regime de previdência social dos servidores públicos do município de Boa Vista, Precém. Partes: Cleito da Silva Pinheiro, responsável, e Maria Barbosa da Silva, beneficiária. Indago, então, ao procurador de contas se deseja fazer uso da palavra. Não, presidente, só ratificar todas as manifestações e manifestar favorável a todos. Em discussão? Em votação, como é que vota o conselheiro Brito? Com os eminentes relatores, senhora presidente. Eu também acompanho nos votos do eminente relator Brito. E como vota o conselheiro Dantas? Acompanho os relatores. Então, declaro vencedor os votos dos relatores, à unanimidade, né, com a retirada daqueles 2 processos. Sami, por favor. Declaro, então, aprovados os projetos quais constituirão os acórdons 163 a 168, né? De 163 a 168. Tá certo? Ah, tá. Já tá. Ah, tá, ok. Então, tá. Então, os acordos de 163 a 170 da segunda Câmara. Tá bom. Obrigada. Comunicações? Comunicação? Sem comunicação, senhora presidente. Conselheiro Dantas? Sem comunicação. MPC? Sem comunicações, presidente. Controle externo? Bem, eu vou fazer uma comunicação, né? Ontem o presidente fez o comentário aqui do atentado, né? Ao candidato a prefeito, né? Do Amajari. E hoje pela manhã, né? Eles conseguiram pegar o suposto que fez esse crime, né? Ele está no hospital geral, né? Está em estado grave, mas assim, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? A gente não pode realmente. Ontem, né, o senhor falou do Rio de Janeiro, São Paulo. Eu fiz uma observação desses atentados. Que quando se atenta contra um candidato num pleito eletivo, é um atentado contra a democracia. Hoje eu vi que foram mais de 200 mortes nesse pleito de 2024 já. Teve 2 irmãs, né? Acho que Recife, não lembro, né? 2 irmãs, absurdo. Candidata a vereadora. Vai inibir qualquer cidadão de bem que não for muito corajoso participar de um pleito eleitoral. Porque sob pena de estar aí possivelmente rodeado pela morte, pela possibilidade de um assassinato. Não, muito triste isso, né? Se entre os próprios candidatos tem cadeirada, né? Tem cadeirada, Imagina. Os eleitores são mais violentos, tem balada, facada. Entristecedor isso. Mas vamos superar. Né? Mas, vamos assim, superar. feliz que já... Né? E o trabalho da PM, né? Parabenizar por isso. Né? Então, nada mais a declarar. Né? Declaro, então, encerrada essa sessão às 9h43, né? Às 9h43. Declaro, então, encerrada a sessão. Muito obrigada.